O caminhão foi encontrado no terceiro dia. Motor desligado, porta fechada e no banco do motorista um telefone virado para baixo, uma carteira e uma garrafa térmica com café ainda dentro. Os rastros das botas saíam da cabine em direção à floresta, e lá dentro se misturavam com dezenas de outros rastros fundos na neve, tão fundos que pareciam ter sido feitos por algo que pesava muito mais do que qualquer pessoa normal. Os investigadores contaram mais de 40 pares. Nenhum deles pertencia a Maxim. Ele não foi encontrado naquele dia, nem nos dias seguintes, nem depois. Esta é a história do que aconteceu entre a última ligação normal que ele fez para casa e o momento em que o caminhão ficou parado sozinho no meio de uma estrada vicinal no interior da floresta, com as luzes de posição ainda acesas. Irina, a esposa dele, lembra de cada uma dessas ligações palavra por palavra. Ela não gravou porque sabia como tudo ia terminar. Ela gravou porque a voz do marido naqueles últimos dias soava de um jeito que ela não conseguia se forçar a apagar. Havia algo naquele tom que ela nunca tinha ouvido em mais de 16 anos juntos. E era exatamente isso que a assustava. Maxim trabalhava como motorista de longa distância há mais de 12 anos. Isso muda tudo quando você pensa no que aconteceu. 12 anos na estrada não é só tempo de serviço. São milhares de quilômetros noturnos, centenas de noites dormindo na cabine, dezenas de viagens com chuva, neblina e gelo na pista. Um homem que passou tanto tempo assim na estrada não se assusta com sombra no acostamento. Não vê coisas no reflexo dos faróis por cansaço. Não deixa a imaginação correr. Maxim era calmo, direto, um pouco fechado. Irina diz que ele nunca leu nada sobre mistério, nunca assistiu filmes de terror, nunca acreditou em presságio nenhum. Ele acreditava em motor bem regulado, pneus bons e café quente na garrafa térmica. Era esse o homem que ela conhecia. Por isso que ele começou a contar por telefone naquela viagem, soava como se fosse a voz de um outro homem saindo da boca do marido dela. A viagem era planejada, carga pesada, rota que ele já tinha feito várias vezes, cerca de 1.200 quilômetros. Ele saiu de manhã cedo, numa manhã fria de inverno. Irina foi com ele até o portão, colocou no bolso da jaqueta uma barrinha de chocolate como sempre fazia. Ele abraçou ela, entrou na cabine e foi embora. Ela ficou parada olhando o caminhão dobrar a esquina. Naquela manhã não havia nada, absolutamente nada, que fizesse ela querer correr atrás dele e pedir que ficasse. A primeira ligação veio à noite. Tudo bem, estrada limpa, ele estava perto de um posto que conhecia bem e planejava parar para descansar em algumas horas. A voz estava um pouco cansada, como sempre fica depois de um dia inteiro na estrada, mas estava estável. Eles falaram sobre coisas simples, uma torneira com problema na cozinha, uma nota boa que a filha tinha tirado. O tipo de conversa que duas pessoas têm quando estão juntas há muito tempo e não precisam inventar assunto. Irina desligou e foi assistir televisão. Esperava a próxima ligação para o dia seguinte. Ele ligou de madrugada. Amigos, se esta história está chegando até você agora, considere deixar um like e se inscrever no canal. Parece pouco, mas ajuda muito a que histórias como essa continuem chegando até mais pessoas. Irina atendeu na primeira vibração achando que era um problema com o caminhão. Pneu furado, falha no motor. Era por esses motivos que ele costumava ligar de madrugada. Ela já estava preparada para ouvir isso quando pegou o telefone. Mas ele disse que o caminhão estava bem. Estava parado no posto que tinha mencionado antes, tudo como planejado. Houve uma pausa. Depois ele perguntou se ela estava dormindo. Ela disse que agora não estava mais. E então ele falou devagar, com uma calma que na hora pareceu estranha, mas que ela só entendeu direito muito depois. Disse que tinha alguém parado ali. Irina não entendeu de imediato. Perguntou onde, quem. Ele explicou com cuidado. Na borda do estacionamento, onde o asfalto terminava e começava um campo de neve antes da linha da floresta. Uma figura parada, imóvel, olhando na direção do caminhão dele, havia mais de 20 minutos. Irina perguntou se não podia ser outro motorista que tinha saído para respirar um pouco. Maxim disse não. Havia outros 3 caminhões no estacionamento, todos com as luzes apagadas, todos claramente pernoitando. A figura não estava perto de nenhum deles. Estava na borda, no limite entre o asfalto e o campo aberto, só parada, sem se mover. Ela perguntou se dava para ver se era homem ou mulher. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que não conseguia entender.
que havia algo errado com as proporções, que a figura parecia fora de escala, de um jeito que ele não sabia descrever. Irina pediu que ele acendesse os faróis longos para ver melhor. Ele disse que já tinha pensado nisso. Hesitou. Depois disse tudo bem e fez isso. 5 segundos de silêncio na linha. Então ela ouviu ele soltar o ar de uma vez só. Perguntou o que tinha acontecido. Ele disse uma palavra só. Ninguém. Irina tentou convencê-lo de que a pessoa tinha ido embora, que era alguém que tinha saído para esticar as pernas e voltado para o caminhão enquanto os faróis iluminavam, que não havia nada de estranho. Ele ouviu tudo em silêncio. Depois disse, tudo bem, que ia dormir. Desligou. Irina ficou deitada no escuro por um longo tempo antes de conseguir voltar a dormir. Ela diz que o motivo foi simples. A voz dele, ao desligar, soava como a voz de um homem que tinha convencido ela, mas que não tinha se convencido. De manhã ela escreveu para ele. Ele respondeu 1 hora depois com 2 palavras curtas. Disse que estava bem e que estava dirigindo. Irina colocou o telefone de lado e foi cuidar das coisas de casa. Ao meio-dia ele ligou com voz animada, perguntou o que tinha para o almoço, riu de alguma coisa que ela disse. Uma ligação normal como centenas que eles já tinham tido. Ela desligou, convencida de que a história da madrugada tinha sido exatamente o que ela queria que fosse. Cansaço, sombra, imaginação de quem passou horas sozinho na estrada no escuro. 2 horas depois ele ligou de novo. Ela não esperava esse contato tão cedo. E quando atendeu, a primeira coisa que percebeu foi o silêncio no fundo da ligação. Sem barulho de motor, sem vento na janela, sem o som constante de uma estrada em movimento. Ele tinha parado. Ela perguntou onde ele estava. Ele disse que tinha encostado no acostamento. Houve uma pausa. E então ele perguntou se ela já tinha vivido a sensação de estar num lugar conhecido e de repente perceber que algo estava diferente, sem conseguir dizer o quê. Ela pediu que ele explicasse. Ele contou que cerca de 1 hora antes, ainda rodando em trecho aberto com campos dos 2 lados e boa visibilidade, tinha visto uma pessoa no acostamento. Sozinha, parada, de frente para a pista. Sem fazer sinal, sem olhar para os carros, só parada. Maxim passou por ela na velocidade normal e no espelho viu a pessoa virar devagar para acompanhar o caminhão com o olhar. Ele não achou estranho. Pessoas param, saem do carro, ficam paradas por 1000 razões. Seguiu em frente. 10 quilômetros depois tinha outra pessoa. Mesma postura, mesmo comportamento. Parada de frente para a pista, virou devagar quando ele passou. Maxim começou a prestar atenção. 5 quilômetros depois havia uma terceira, exatamente igual às outras duas. E foi aí que ele parou de achar que era coincidência. Ele ficou em silêncio por um segundo e então disse a frase que Irina repetiu para os investigadores semanas depois, com a mesma exatidão com que lembrava do resto. Disse que as 3 pessoas estavam paradas de um jeito que não era o jeito de alguém que saiu do carro para esticar as pernas ou que está esperando alguma coisa. Era diferente. Ele demorou para achar a palavra certa e no fim disse assim. Era como se tivessem sido colocadas ali. Irina perguntou por que ele tinha parado agora, vários quilômetros depois de ver a terceira pessoa. Ele disse que tinha continuado dirigindo depois da terceira figura e que em algum ponto avistou luzes num campo aberto, longe da pista. Não havia nada naquele lugar. Ele conhecia aquele trecho e tinha certeza absoluta de que não existia nenhuma construção ali. Mas as luzes estavam lá, várias delas, estáticas, espaçadas, sem piscar. Ele encostou e ficou olhando por alguns minutos sem conseguir identificar a origem. Ela tentou dar explicações. Maquinário agrícola parado, algum serviço de medição, trabalho fora de temporada, mas não impossível. Ele ouviu cada uma das explicações sem interromper. Depois disse que era possível, mas o jeito que ele disse isso não era o jeito de alguém que tinha achado a resposta. Era o jeito de alguém que já tinha passado pelas mesmas explicações sozinho e que não tinha ficado satisfeito com nenhuma delas. Então ele mencionou algo que ela não entendeu de imediato. Disse que tinha a sensação de que estava naquele trecho da estrada há tempo demais. Ela perguntou o que isso queria dizer. Ele explicou com cuidado. O velocímetro estava normal, o tempo no relógio batia com a distância percorrida. Tudo conferia no papel, mas por dentro havia uma sensação de que aquele pedaço de estrada estava se estendendo além do que deveria, como se não fosse terminar, como se ele estivesse rodando no mesmo lugar sem sair do lugar. Irina perguntou se ele queria parar para dormir um pouco. Disse que talvez a noite mal dormida no posto estivesse cobrando o preço agora.
Ele disse que não estava cansado, que tinha dormido bem. E então disse em voz baixa que as luzes no campo tinham acabado de apagar, todas ao mesmo tempo. Num segundo estavam lá, no segundo seguinte não havia mais nada. Campo escuro, silêncio, estrada vazia. Irina não encontrou nada para dizer. Ele disse que ia seguir em frente, entregar a carga e ligar assim que terminasse. Ela pediu que dirigisse com atenção. Ele prometeu. A ligação encerrou e ela ficou parada na cozinha com o telefone na mão, por um tempo que ela não soube medir depois. Ela esperou a ligação que ele tinha prometido. Não veio às 5 da tarde. Não veio às 6. Não veio às 7. Às 8 ela mandou mensagem. Um tique só. O telefone dele estava recebendo sinal, mas ninguém respondia. Ela se convenceu de que a bateria tinha acabado, ou que ele estava numa área ruim de cobertura. Ligou a televisão para não ficar pensando. Desligou a televisão porque não conseguia prestar atenção em nada. Voltou a ligar. Um tique. Sempre um tique. Quando o telefone vibrou na mão dela já passava das 11h30 da noite, ela pegou sem nem olhar para a tela. A voz era a voz de Maxime, mas ela demorou 1 ou 2 segundos para ter certeza disso. Não porque estivesse distorcida ou difícil de ouvir. Pelo contrário, estava clara. Mas havia algo ausente nela que ela só percebeu quando tentou descrever depois para as pessoas que perguntavam. Ela disse assim: é o tipo de coisa que você nota em alguém quando está olhando para a pessoa. Aquele calor pequeno que existe na voz de qualquer pessoa viva e que você só descobre que existia no momento em que some. Ele falava devagar, sem as pausas naturais de quem está respirando enquanto faz uma frase longa. Igual a alguém lendo em voz alta um texto que não é seu, sem errar uma palavra, sem entender o que está dizendo. Disse que tinha entregado a carga, que tudo tinha sido registrado sem problema. Irina começou a falar mais rápido, perguntou onde ele estava, porque não tinha ligado. Ela estava esperando desde as 5. Ele interrompeu, não com rispidez, mas com uma firmeza que não era comum nele. Disse o nome dela e pediu que ela ouvisse. E o que ele disse a seguir, ela escreveu num caderno naquela mesma noite, enquanto ainda lembrava de tudo, palavra por palavra. Escreveu por quase 1 hora. Guardou esse caderno. E foi exatamente esse caderno que se tornou a base de tudo que os investigadores vieram a saber sobre as últimas horas de Maxime na estrada. Ele disse que depois de entregar a carga não tinha pernoitado na cidade, tinha saído direto. De noite, na escuridão, de volta para a mesma estrada que horas antes tinha feito algo dentro dele se contrair sem motivo aparente. Irina perguntou por que ele tinha feito isso. Ele não respondeu. Disse apenas que estava parado há uns 30 minutos num trecho que ele reconhecia. E que nos últimos 30 minutos, enquanto ainda estava rodando, tinha a sensação clara de que alguém estava caminhando do lado de fora do caminhão, do lado do passageiro, no mesmo ritmo do caminhão, a 80 km por hora. Ele saiu do caminhão para verificar. Isso é importante entender. Não foi impulso, não foi pânico. Ele parou o caminhão, desligou o motor, abriu a porta e saiu para olhar. Como um homem que passou 12 anos na estrada faria. Com calma, com método, sem drama. Caminhou ao redor do caminhão inteiro. Olhou para o asfalto, olhou para o acostamento, olhou para a neve na beira da pista. Não havia nada. Nenhum rastro, nenhuma marca, nenhum sinal de que algo ou alguém tivesse estado ali. A estrada estava completamente vazia nos 2 sentidos até onde a vista alcançava. Mas a sensação não tinha passado enquanto ele estava fora. Ele contou isso para Irina com a mesma calma com que contou o resto. Disse que enquanto caminhava ao redor do caminhão, o mesmo peso que tinha sentido dentro da cabine continuou ali. Do lado de fora, no frio, com a estrada vazia na frente e a floresta escura atrás, a sensação de que havia algo perto não tinha diminuído. Só desapareceu quando ele voltou para dentro e desligou o motor. Como se o silêncio do motor tivesse cortado alguma coisa. Irina tentou oferecer explicações. Vento lateral que cria pressão no espelho do passageiro. Vibração no chassi em determinadas velocidades. O efeito que a direção noturna prolongada faz na percepção de quem está sozinho há horas. Ele ouviu cada uma sem interromper. Quando ela terminou, ele disse que era possível. E então disse: espera. Silêncio na linha. Irina pressionou o telefone contra o ouvido. Por alguns segundos, não ouviu nada além da respiração dele. Depois, muito longe, quase no limite do que é possível distinguir, havia algo. Ela tenta descrever esse som até hoje, e sempre chega na mesma imagem. É como quando alguém está falando no cômodo ao lado com a porta fechada,
Você não entende nenhuma palavra, não consegue identificar a voz. Mas o ritmo é claramente o ritmo de uma fala humana. Há uma cadência, uma intenção, um padrão que o cérebro reconhece imediatamente como linguagem. Esse som estava vindo de fora do caminhão, numa estrada vazia, no meio do inverno, sem nenhum outro veículo visível em nenhuma direção. Irina perguntou o que era aquilo. Ele respondeu devagar, disse que não sabia, que já tinha verificado o rádio, estava desligado, que tinha pensado que o som vinha do telefone, mas não vinha, vinha de fora. Ela perguntou de que lado. Houve uma pausa que durou tempo suficiente para ela conter a respiração. Então ele disse, de todos os lados. Irina sentiu um frio que não tinha nada a ver com a temperatura lá fora. Ela estava em casa, num cômodo aquecido, e mesmo assim, ela começou a falar mais alto do que pretendia. Disse que eu precisava dar a partida agora, sair dali, encontrar um posto ou uma área de descanso com movimento, com gente, com luz, e parar só quando chegasse num lugar assim. Ela estava falando rápido e sabia que estava falando rápido, mas não conseguiu segurar. Ele disse o nome dela com uma calma que de algum jeito foi mais perturbadora do que qualquer coisa que ele tinha dito antes. Disse que ia ligar o motor agora. E foi nesse momento, nessa fração de segundo entre ele dizer isso e o motor de fato ligar, que os dois ouviram juntos alguma coisa que Irina não consegue descrever com precisão até hoje. Um som. Único. Baixo. Muito próximo ao microfone do telefone dele. Como se tivesse sido produzido a centímetros da janela aberta da cabine. Não foi longo. Não se repetiu. Mas estava lá, claro o suficiente para que os dois soubessem que tinham ouvido a mesma coisa ao mesmo tempo, porque nenhum dos dois falou nada por alguns segundos depois. Então o motor do caminhão ligou. Irina ouviu o som familiar do motor pegando, ouviu a marcha sendo engrenada, ouviu o caminhão começar a se mover. Ele disse que estava rodando. A voz estava controlada, mas controlada do jeito que fica quando a pessoa está colocando muito esforço para manter esse controle. Irina começou a falar sobre qualquer coisa, sobre o jantar que tinha feito, sobre uma série que tinham assistido juntos semanas atrás, sobre nada de importante, só para que ele tivesse uma voz humana do outro lado enquanto rodava no escuro. Ele disse que estava vendo luzes à frente. Um posto, provavelmente, ou uma área de parada. Disse que ia encostar lá. Ela pediu que escrevesse quando parasse. Ele prometeu. A mensagem chegou pouco depois da meia-noite. 3 palavras. Parei, dormindo, tudo certo. Irina ficou olhando para essas 3 palavras por um tempo longo. Não pelo que elas diziam, pelo que elas não diziam. Em 16 anos de mensagens curtas entre os dois, ele nunca tinha escrito desse jeito. Era uma diferença pequena, o tipo de coisa que qualquer pessoa de fora descartaria como nada. Mas ela conhecia a forma como ele escrevia, conhecia o ritmo das frases dele, e aquelas 3 palavras naquela ordem não soavam como ele. Ela disse para si mesma que estava exagerando. Colocou o telefone na mesinha de cabeceira e tentou dormir. De manhã ele ligou cedo, e a voz estava completamente diferente. Animada, direta, com aquele tom levemente irônico que ele usava quando queria dizer que tinha exagerado em alguma coisa sem admitir isso diretamente. Disse que tinha dormido bem, que a estrada estava boa, que estava a caminho de casa. Perguntou o que ela ia cozinhar no fim de semana. Riu de uma coisa que ela disse. Foi uma ligação curta e completamente normal, e quando terminou, Irina se pegou rindo também, sozinha na cozinha, com a sensação levemente ridícula de quem percebe que passou a noite acordada por causa de nada. Ela disse isso para ele. Disse que tinha ficado muito nervosa por causa das histórias dos dias anteriores. Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse algo que ela aceitou porque queria aceitar, porque precisava que fosse verdade. Disse que provavelmente tinha-se deixado levar pelo cansaço acumulado, que aquele trecho de estrada era monótono demais, e que a cabeça da gente pregava peças depois de horas sozinho no escuro. Disse que não havia nada lá fora, que estava tudo bem. Ela concordou. Faltavam cerca de 8 horas para a próxima ligação, a ligação que ela diz que nunca vai conseguir esquecer. Não porque foi a mais assustadora de todas, mas porque foi nela que ela entendeu pela primeira vez, com uma clareza que não deixava espaço para dúvida, que o homem que estava do outro lado da linha já não era completamente o mesmo homem que ela tinha despedido alguns dias antes no portão de casa. Quando o telefone tocou no fim da tarde, ela estava preparando o jantar e pensando que talvez ele chegasse ainda naquela noite, não de madrugada, mas antes, a tempo de jantar junto. Ela atendeu sorrindo, sem nem olhar para a tela, e disse então, "Como você está?" E parou no meio da cozinha, porque a voz que respondeu era a voz dele, com as entonações dele,
com o jeito dele de começar uma frase, mas soava vazia de um jeito que ela não tinha palavras para descrever na hora, e que só encontrou mais tarde, meses depois, tentando explicar para pessoas que nunca tinham ouvido aquela voz. Ela disse assim: é como quando você liga a televisão e o som está ligado, mas o brilho não está. Você ouve tudo, mas alguma coisa fundamental não está ali. Ele disse que tinha parado. Ela perguntou onde. Ele descreveu um desvio da rodovia principal, uma estrada de terra, floresta dos dois lados, alguns quilômetros adentro da pista principal. Ela perguntou por que ele tinha saído da rodovia. Ele pensou por um segundo e disse precisava. Sem explicar o quê, sem justificar, só precisava, como se isso fosse suficiente, como se não houvesse mais nada a dizer sobre o assunto. E então disse que havia um prédio. Irina parou de mexer no que estava mexendo na cozinha. Disse que havia um prédio na floresta, escuro, longe da estrada vicinal, impossível de ver de onde ele estava. Ela perguntou como ele sabia que havia um prédio se ele não conseguia ver. A resposta dele foi a frase que ela escreveu no caderno naquela noite com letra grande no meio da página, sozinha, sem nada antes e nada depois. Ele disse: eu não estou vendo, estou sentindo. Irina gritou para ele voltar para o caminhão. Não pediu, não sugeriu, gritou. Disse o nome dele com uma força que ela não sabia que tinha e mandou ele entrar no caminhão agora, dar a partida e sair dali sem parar em lugar nenhum até chegar numa rodovia movimentada com postos e caminhões e gente. Ela estava falando rápido e alto e sabia disso e não conseguiu fazer diferente. Ele não respondeu de imediato. E então ela ouviu o som que reconheceu na hora, o barulho metálico específico da porta da cabine se abrindo. Aquele rangido de dobradiça fria que ela tinha ouvido centenas de vezes quando ele chegava em casa depois de uma viagem longa. Um som completamente doméstico, completamente familiar, que naquele momento soou como algo errado. Depois vieram os passos, o barulho característico de botas pisando em neve dura de inverno, aquele crocitar seco que só acontece quando a temperatura está baixa o suficiente para a neve perder a maciez e virar quase gelo. Passos regulares, sem pressa, sem hesitação. O ritmo de alguém que sabe exatamente para onde está indo. Ela disse o nome dele de novo. Os passos continuaram. Ela disse mais alto. Os passos não mudaram de ritmo. Ela podia ouvir a respiração dele no fundo da linha, calma, regular, sem o esforço de quem está com medo ou com frio, o que não fazia nenhum sentido porque ele tinha saído sem jaqueta num frio de vários graus negativos no meio de uma floresta às escuras. Os passos pararam. Silêncio por alguns segundos. E então ele falou, mas não com ela. A voz estava ligeiramente afastada do microfone, como fica quando a pessoa vira a cabeça para o lado enquanto fala. Irina ouviu o tom, mas não conseguiu distinguir as palavras. Era como se ele estivesse respondendo a alguém, como se alguém tivesse dito alguma coisa e ele estivesse respondendo de volta. Então ele disse o nome dela, direto, claro, como alguém que sabe que tem a atenção da outra pessoa. Ela respondeu. Ele disse, eu preciso ir até lá. Ela perguntou onde era lá. Ele repetiu, até lá, como se o destino fosse óbvio. Como se ela já soubesse qual era o lugar e a pergunta não fizesse sentido. Irina pediu de novo, dessa vez com tudo que ela tinha. Pediu que ele voltasse para o caminhão, que entrasse, que trancasse a porta, que ligasse o motor, que fizesse qualquer uma dessas coisas agora. Houve uma pausa longa, o tipo de pausa que dura pouco no relógio, mas parece muito quando você está do outro lado esperando. E então ele disse a frase. Irina repetiu essa frase para os investigadores, repetiu para os voluntários do grupo de busca, repetiu para cada pessoa que perguntou sobre os últimos momentos de contacto com ele. E sempre da mesma forma, palavra por palavra, porque era impossível lembrar diferente. Ele disse. Eles esperam há muito tempo. Seria uma falta de educação. A ligação caiu. Irina ligou de volta imediatamente. Caiu na caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Ela ligou 158 vezes naquela noite. Ela contou. O número ficou na tela do telefone e ela ficou olhando para ele muito depois de parar de ligar, como se o número em si fosse uma informação que ela precisava guardar. Depois de um certo ponto, ela parou de ligar e começou a mandar mensagens. As mensagens saíam com um tique. O telefone dele recebia o sinal, a mensagem chegava, mas ninguém respondia e ninguém atendia. Ela ligou para um colega de trabalho de Maxim que às vezes cruzava com ele na mesma rota. Ele não sabia de nada.
Ligou para a empresa de transporte. Disseram que a entrega tinha sido registrada e que Maxim estava livre, sem nenhuma ocorrência informada. Ligou para os serviços de emergência. O atendente foi paciente. Disse que a informação seria registrada, que a localização aproximada do último contato seria anotada, mas que para a abertura formal do caso era necessário aguardar. Irina ficou acordada até de madrugada. Quando as horas chegaram no número que ela achou que não conseguia mais suportar, ela foi para a cama e ficou deitada com os olhos abertos no escuro. O telefone ficou na mão dela a noite inteira. O grupo de busca encontrou o caminhão no terceiro dia. Não porque a busca tivesse sido lenta, mas porque a estrada vicinal onde ele estava era quase desconhecida, usada raramente, e as nevadas dos dias anteriores tinham coberto parte das marcas de pneu que teriam facilitado o rastreamento. Foi uma moradora local que achou o veículo por acaso, passando de snowmobile por um atalho que usava às vezes no inverno. Ela viu a cabine entre as árvores, reconheceu que o caminhão estava parado há tempo demais e ligou para a polícia. Quando o grupo de busca chegou ao local, era por volta do meio-dia. Um dia cinza de inverno, nuvens baixas, aquele tipo de luz que tira a cor de tudo e faz a neve parecer da mesma tonalidade que o céu. A estrada vicinal era estreita, 2 carros mal cabiam lado a lado. Floresta fechada dos 2 lados, galhos baixos com neve acumulada, silêncio do tipo que só existe longe de estradas movimentadas no inverno. O caminhão estava no meio da pista, não no acostamento, não encostado numa árvore, no meio da pista, como se o motorista tivesse simplesmente parado onde estava, sem se preocupar com mais nada. As luzes de posição tinham apagado, a bateria tinha descarregado. Sérgio, um dos voluntários que ia na frente do grupo, conta que a primeira impressão foi que o caminhão parecia normal. Sem dano visível, sem sinal de problema mecânico, sem nenhum sinal externo de que algo tivesse acontecido. Só parado. A porta do motorista estava travada. Olharam pelo vidro. No banco, garrafa térmica, telefone virado para baixo, carteira. No banco do passageiro, a jaqueta de Maxim dobrada com cuidado, como roupa que alguém tirou e organizou antes de sair. Não jogada, não esquecida, dobrada. Sérgio diz que esse detalhe foi o primeiro que fez todo o grupo parar e não dizer nada por alguns segundos. Quando abriram o caminhão, o frio interno era o mesmo frio de fora. O motor estava desligado há horas. O telefone não ligava, bateria completamente descarregada. Os documentos do caminhão e os documentos pessoais de Maxim estavam no porta-luvas, todos no lugar, nada mexido. Sérgio diz que essa ordem era mais perturbadora do que qualquer bagunça teria sido. Bagunça significaria pressa, luta, alguma coisa. Aquela ordem não significava nada que ele conseguisse entender. Debaixo do banco do motorista estava o calçado principal de Maxim, as botas pesadas de inverno que ele usava para dirigir. O que ele tinha nos pés quando saiu eram os calçados leves que motoristas costumam usar dentro da cabine para não passar horas com bota pesada. Calçado fino, sem isolamento, completamente inadequado para neve e frio intenso. Os rastros desse calçado saíam da porta do motorista direto para a floresta, perpendiculares à estrada. Passos regulares, espaçados de forma uniforme, sem tropeços, sem desvios. O cachorro do grupo de busca pegou o rastro na saída da cabine e seguiu sem hesitar. O grupo foi atrás em fila, um atrás do outro, pela floresta fechada. Depois de uns 15 minutos, as árvores começaram a ralear, e então abriram numa clareira. Sérgio conta que todo o grupo parou ao mesmo tempo quando viu, que ninguém disse nada por quase meio minuto. E quando ele descreve o que viram naquela clareira, a voz dele muda de um jeito que é difícil não notar. Não de medo exatamente, de algo que ele ainda não encontrou a palavra certa para nomear depois de todo esse tempo. No centro da clareira havia um prédio de 2 andares em tijolo, com parte do telhado cedido, janelas sem vidro, vãos escuros onde as molduras das portas deveriam estar. Claramente abandonado há muito tempo. Mas não era o prédio que tinha feito o grupo parar. Era neve ao redor dele. A clareira inteira estava coberta de rastros, descalços, muitos, indo em direções diferentes, cruzando uns com os outros, se sobrepondo em alguns pontos, mas com um padrão geral claro quando você olhava de longe. A maior parte deles apontava para o prédio ou saía dele. Sérgio diz que a primeira coisa que pensou foi que havia pessoas sem abrigo usando o local.
Uma explicação lógica, direta, o tipo de coisa que a cabeça busca primeiro. Essa explicação durou alguns segundos, porque então ele percebeu que os rastros eram frescos, não havia neve nova sobre eles, e a última nevada na região tinha sido 2 dias antes de o caminhão ser encontrado. O que significava que todas aquelas pessoas tinham estado ali depois disso, possivelmente na mesma noite em que Maxim tinha feito a última ligação para Irina. E havia uma segunda coisa que ele notou logo depois e que disse em voz baixa quando conta a história, como se ainda não tivesse certeza se deveria estar dizendo isso em voz alta. Nenhum dos rastros saía da clareira em direção à floresta. Todos começavam na borda da clareira e terminavam na borda da clareira, como se as pessoas tivessem aparecido ali do nada e desaparecido no mesmo lugar. O laudo pericial confirmou que o fundo do porão inundado havia sido pisoteado por múltiplos pés antes da chegada dos mergulhadores. Numa água de 2 graus, no escuro total, sem nenhuma forma de respirar. E ninguém conseguiu explicar isso. O grupo entrou no prédio logo depois de registrar os rastros na clareira. Sérgio ia na frente com a lanterna. O primeiro andar era um espaço grande dividido ao meio por uma fileira de colunas de concreto. Do lado esquerdo, tudo o que você esperaria num prédio abandonado há décadas. Entulho, madeira podre, pedaços de metal enferrujado, fios soltos pendurados no teto. Do lado direito, o grupo parou. O chão estava limpo, não limpo como o de um lugar que simplesmente acumulou menos sujeira, limpo como o de um lugar que foi organizado por alguém com intenção. O entulho tinha sido empurrado para as paredes e empilhado em montes uniformes. No centro do espaço havia 3 caixotes de madeira velha encostados um no outro, claramente trazidos de fora, claramente posicionados ali de forma deliberada. E ao redor desses caixotes havia uma trilha circular marcada no pó e no resíduo fino que cobria o chão, larga o suficiente para uma pessoa passar, desgastada de um jeito que só acontece quando muitas pessoas passam pelo mesmo caminho muitas vezes. Alguém tinha andado em círculos ao redor desses caixotes, muitas pessoas, por muito tempo. O rastro de Maxim era visível no chão porque o calçado leve que ele usava deixava uma marca diferente dos rastros descalços. Sérgio o seguiu com a lanterna. Entrou pela porta, foi direto aos caixotes, deu uma volta completa ao redor deles seguindo a trilha circular e depois se misturou com os outros rastros em direção ao fundo do andar, em direção à escada. A escada descia para o porão. Antes do primeiro degrau havia uma mancha escura no concreto, pequena, do tamanho de uma palma de mão. Sérgio abaixou a lanterna e olhou. Escuro demais para ter certeza do que era ali no momento. Os peritos confirmaram depois. Era sangue. E era do mesmo tipo sanguíneo de Maxim. No terceiro degrau havia outra mancha, maior. No sexto, maior ainda. A escada tinha 12 degraus e 5 deles tinham manchas, cada uma maior que a anterior, como se alguém descesse aquelas escadas perdendo sangue de forma constante e crescente. No final da escada havia uma plataforma pequena, e depois disso, água. O porão estava inundado até aproximadamente 1,5 metros de profundidade. A superfície era completamente lisa, escura, sem nenhum objeto flutuando, sem nenhuma perturbação. Sérgio jogou uma pedra pequena que tinha pegado do chão. Ela afundou verticalmente e bateu no fundo rápido o suficiente para mostrar que a profundidade era pequena. Mas a água era completamente opaca. A luz da lanterna simplesmente refletia na superfície sem penetrar. Chamaram os mergulhadores. A equipe mais próxima levou horas para chegar. Enquanto esperavam, os peritos trabalharam no andar de cima, medindo, fotografando, catalogando cada detalhe. A história do prédio foi reconstruída depois através de arquivos municipais. Era uma construção administrativa de uma antiga empresa de extração de turfa que tinha funcionado naquela região por décadas e fechado no final dos anos 80. Depois do fechamento, o prédio foi simplesmente esquecido. Constava nos documentos do município, mas nunca tinha sido demolido, nunca tinha sido reformado, nunca tinha gerado nenhuma reclamação ou pedido de qualquer tipo. Nos mapas digitais atuais, o lugar simplesmente não existia. Não foi removido de forma intencional, só nunca foi incluído quando os mapas foram atualizados. Os moradores da aldeia mais próxima, a cerca de 8 quilómetros, conheciam o prédio de vista, mas ninguém tinha ido até lá. Um homem mais velho, um dos primeiros a ser entrevistado pelos investigadores, disse uma frase que eles registraram no relatório, sem saber exatamente o que fazer com ela. Disse que para aquele lugar sempre ia alguém, mas nunca era ninguém daqui. Os mergulhadores fizeram 3 descidas. Trabalharam por cerca de 40 minutos no total. O porão era retangular, paredes inteiras sem nenhuma abertura,
piso de concreto liso, sem objetos, sem passagens escondidas, sem nada que explicasse qualquer coisa. Sem corpo, sem roupas, sem nenhum objeto pessoal de Maxime. Mas o mergulhador responsável pelo grupo escreveu algo no relatório que foi citado em todos os documentos posteriores relacionados ao caso. Escreveu que o lodo depositado no fundo do porão, camada fina e uniforme como é comum em água parada por anos, estava perturbado. Não pelos mergulhadores que tinham trabalhado próximos às paredes e à escada, perturbado antes da chegada deles. No centro do porão, onde nenhum deles tinha estado. A perturbação tinha o padrão de múltiplos pés, pisadas sobrepostas sem direção definida, o tipo de marca que fica quando muitas pessoas ficam paradas num espaço pequeno por muito tempo. No fundo de um porão inundado com água a 2 graus de temperatura, num lugar onde nenhum ser humano conseguiria ficar por mais de alguns minutos sem equipamento especializado. O laudo foi assinado, os números foram registrados. E depois disso, ninguém do grupo de investigação voltou a falar sobre esse ponto específico em reunião formal. Não porque fosse ignorado, mas porque ninguém sabia como colocar aquilo dentro de qualquer categoria que fizesse sentido. Semanas depois do desaparecimento de Maxim, um homem chamado Pavel entrou em contato com Irina através de um jornal regional que tinha publicado uma nota curta sobre o caso. Poucas linhas, sem detalhes, só o fato de que o motorista tinha desaparecido. Pavel tinha pedido os contatos da família para a redação, e a redação tinha repassado o pedido para Irina. Ela ligou de volta sem saber o que esperar. Pavel disse que 3 anos antes seu irmão tinha desaparecido na mesma rodovia. Também motorista de longa distância. Também viagem noturna de rotina. Também tinha começado a ligar para casa com relatos de coisas estranhas na estrada. Também não voltou. O caminhão do irmão de Pavel foi encontrado no acostamento da rodovia principal, a algumas dezenas de quilómetros do lugar onde o caminhão de Maxim seria encontrado anos depois. Porta aberta, motorista ausente. O caso foi encerrado por falta de novas informações alguns meses depois. Irina ficou em silêncio na linha por quase 1 minuto depois que Pavel terminou de falar. Ele conta que ficou esperando sem dizer nada, porque já tinha passado por esse silêncio antes com outras pessoas e sabia que era o silêncio de alguém reorganizando tudo que achava que sabia sobre o que tinha acontecido. Pavel tinha passado 3 anos tentando entender o que aconteceu com o irmão. Bateu em portas de delegacias, pedindo que o caso fosse conectado a outros similares. A resposta sempre foi a mesma. Casos diferentes, jurisdições diferentes, sem base formal para conexão. Então, ele começou a buscar por conta própria. Fóruns de motoristas, grupos fechados em redes sociais, onde familiares de desaparecidos trocavam informações. E encontrou mais 2 casos. Um motorista aposentado que tinha saído para visitar parentes pela mesma rodovia e não chegou. Um homem mais jovem, visto pela última vez num posto de gasolina no mesmo trecho, câmera de segurança registrou ele saindo a pé em direção à floresta às 3 da manhã, sem nenhuma explicação visível. 4 casos no total, incluindo Maxim e o irmão de Pavel. Todos em clima frio, todos num trecho de cerca de 120 quilômetros da mesma rodovia. Nenhum encontrado. Quando Pavel apresentou essas informações aos investigadores do caso de Maxim, a recepção foi cautelosa. Formalmente, o caso continuava aberto e novas informações eram bem-vindas. Na prática, conectar 4 casos de jurisdições diferentes sem evidência direta era difícil de sustentar. Os materiais foram solicitados e analisados. A conclusão oficial foi que as semelhanças existiam, mas não eram suficientes para estabelecer conexão formal. A conclusão não oficial, a que circulou entre as pessoas que trabalharam no caso e que chega até você agora por caminhos indiretos, era diferente. Era que havia similaridades demais para serem coincidência e de menos para serem prova. O caso de Maxim permanece aberto até hoje. Ele consta como desaparecido. Irina ainda mora na mesma casa. A torneira da cozinha ainda tem o mesmo problema de quando ele saiu, porque ele tinha dito naquela primeira ligação normal que ia resolver quando voltasse, e ela não consegue chamar ninguém para consertar. O telefone fica carregado toda noite na mesinha de cabeceira. Há um documento guardado no Arquivo Municipal da região, datado de décadas atrás, que registra em 3 linhas o desaparecimento de um trabalhador da antiga empresa de turfa que sumiu durante um turno noturno nas proximidades do prédio que ainda estava em operação naquela época. Procuraram, não encontraram. Caso encerrado.
3 linhas, como se fosse simples. E há uma frase que Irina escreve no caderno de tempos em tempos, não porque esquece, mas porque precisa ver com seus próprios olhos que ela é real. A última coisa que Maxine disse antes de a ligação cair, a frase que nenhum investigador conseguiu encaixar em nenhuma versão lógica dos acontecimentos. A frase que só faz sentido se você aceitar uma possibilidade que a maioria das pessoas prefere não aceitar. Eles esperam há muito tempo. Seria uma falta de educação. Quem eram eles? Quanto tempo é muito tempo? E o quanto aquele prédio escuro no meio da floresta, que não aparece em nenhum mapa, que nenhum morador local jamais visitou, que guarda rastros descalços na neve e marcas no fundo de um porão inundado, o quanto esse lugar ainda está esperando. Essa história não tem final resolvido porque o final resolvido nunca chegou. Maxime não foi encontrado. As 40 e tantas pessoas que deixaram rastros descalços naquela clareira no inverno nunca foram identificadas. O porão continua lá, provavelmente ainda inundado, provavelmente ainda escuro. E a rodovia continua existindo, com o mesmo trecho de 120 quilómetros, com o mesmo inverno voltando todo o ano. O que essa história ensina não é que existem lugares inexplicáveis no mundo. Isso a maioria das pessoas já suspeita de alguma forma. O que essa história ensina é que existem sinais, que quando uma pessoa racional, experiente, sem histórico de imaginação fértil, começa a descrever coisas que não consegue explicar, vale a pena levar a sério, antes que a última ligação chegue de madrugada com uma voz que soa como a pessoa, mas já não é completamente ela. Maxime saiu sem jaqueta no frio intenso, em direção a um prédio que ele dizia sentir, mas não ver, porque alguém, ou alguma coisa, estava esperando, e ele sentiu que não podia ignorar esse chamado. A pergunta que fica, e que eu preciso que você responda nos comentários porque não consigo parar de pensar nisso, é a seguinte: se você estivesse do outro lado dessa ligação, ouvindo aquela voz vazia falar sobre um prédio que sente, mas não vê, o que você teria dito para fazer ele ficar? Se essa história chegou até você e ficou, deixa o like e se inscreve no canal. Tem mais histórias como essa, histórias que não têm explicação fácil e que merecem ser contadas com o cuidado que elas precisam. O like ajuda muito mais do que parece.